Jesus, e quero pedir que o Senhor tenha plena liberdade para falar por meu intermédio, e que o Senhor também implante a semente da palavra em todos os corações sinceros que desejam ouvir. Ó Senhor, que seja uma ocasião de refrigério, onde o Senhor nos faça ter a certeza de que aprendemos e de que o Senhor ministrou aos nossos corações. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, e a presença do Senhor Jesus em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, em primeiro lugar, gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Versículos 36 e 37. Esse verso é só um preâmbulo, antes de nós entrarmos no tema principal de hoje, o qual nós já vamos falar qual é. Em João capítulo 18, versículo 36, nós vemos a resposta de Jesus para Pilatos, que era o chefe de Estado. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui." Disse-lhe, pois, Pilatos: "Logo tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade." O Senhor Jesus é o nosso exemplo de vida prática. Nós estamos na véspera de uma eleição presidencial. E nós não devemos esquecer as palavras do Senhor Jesus. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." Nós, cristãos, estamos aguardando o reino que está para vir. Como pastor, Deus não colocou para mim o encargo de direcionar as pessoas para votarem no fulano ou no ciclano. O voto é secreto, então, como cidadão, meu voto é um como de todos vocês. Não deve ser comunicado. Agora, por outro lado, no livro do Apocalipse, nós somos instruídos de que está se aproximando um tempo no qual a liberdade religiosa não será mais respeitada. Livro de Apocalipse, capítulo 13. Versículo número 16. "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Isso aqui diz respeito ao governo civil. Isso aqui diz respeito a liberdades civis. Porque o direito de comprar e vender é protegido pelo Estado, ou pelo menos deveria ser. Toda pessoa que é um cidadão de bem tem o direito de negociar, de comprar e de vender. Mas a Bíblia diz que aproxima-se o tempo no qual nem todos os cidadãos poderão exercer este direito. Serão impostas leis religiosas. Aqui é dito que as pessoas serão obrigadas a prestarem homenagem à besta do Apocalipse. No capítulo 13, ainda, porém, no versículo 4,
A Bíblia diz que os homens da terra adoraram o dragão, este é Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? A besta, portanto, é um poder religioso também, posto que ela foi adorada. A Bíblia nos dá outras características para que nós possamos compreender quem é a besta do Apocalipse. A besta recebe o seu poder de Satanás. E chegará o momento em que as pessoas argumentarão em favor da besta, dizendo: quem pode batalhar contra ela? As pessoas vão se enfurecer, vão se irar contra quem se posicionar contra a besta. Isso quer dizer que a opinião pública terá sido manipulada em favor da besta. No verso 6, é dito que a besta vai abrir a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, ou seja, dizer mentiras com respeito a Deus, blasfemar também do seu tabernáculo e blasfemar dos que habitam no céu. A Bíblia não está dizendo que alguém aqui na terra vai xingar o apóstolo Pedro, Paulo ou João. Primeiro porque eles não estão no céu hoje. A Bíblia fala claramente em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, que os mortos estão aguardando, eles estão dormindo, não sabem nada hoje. E no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia fala que os mortos estão aguardando o juízo. E no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5, a Bíblia fala que quando Cristo voltar, haverá uma primeira ressurreição, onde aí sim os justos ressuscitarão. Portanto, os apóstolos Pedro e Paulo e todos os demais estão aguardando a volta de Jesus para, junto conosco, subirem ao céu. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz que nós não iremos para o céu antes dos mortos, mas os mortos vão ressuscitar e nós iremos juntamente com eles. Eu só citei estes versos porque os irmãos que nos acompanham há algum tempo já sabem. Muitas vezes nós já tratamos deste tema aqui. Voltando a Apocalipse 13, portanto, quando é dito que a besta blasfema dos que habitam no céu, o que ela faz é falar contra pessoas que vivem nesta terra agora, porém, a sua mente, ela não está voltada nas coisas da terra. A sua mente está voltada às coisas do céu. Em outras palavras, o termo ou a expressão habitam no céu, no Apocalipse, é uma forma de se referir aos justos, aos obedientes à lei de Deus. Por contraste, a Bíblia refere-se aos ímpios como sendo aqueles que habitam sobre a terra. Versículo 8. Adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São os ímpios. Os ímpios são os que habitam sobre a terra e, por contraste, os justos são os que habitam no céu. A obra da besta será difamar os justos de Deus. Ou, irmãos, emprestando um tema, uma palavra que tem ficado muito em voga agora, a qual com tristeza eu tenho que dizer, a desconstrução da imagem da pessoa. De alguns meses para cá, esta palavra ela ganhou ênfase na internet, não é verdade? A desconstrução da imagem. Na verdade, irmãos, esta palavra ela é sinônima de difamação. Vamos falar a verdade. Ainda que no dicionário Aurélio não se possa fazer a exata equivalência, mas tem-se usado a palavra desconstrução para referir-se ao que é difamação. Irmãos, isto é um sinal do fim dos tempos. Porque nós, crentes, sofreremos esse tipo de desconstrução. Compreendem? Eu ouvi um candidato à presidência, o Aécio Neves,
dizendo o seguinte: está se usando a tática do marqueteiro de Hitler, repetir uma mentira tantas vezes até que ela se torne verdade. O que não sei se o Aécio Neves sabe, essa tática ela não vem de Hitler, ela vem de muito antes. E ela tampouco vem do nazismo, ela vem de outra instituição. Nós vamos falar sobre essa instituição hoje. Essa instituição, ela foi designada há 2000 anos atrás como sendo a besta do Apocalipse. Irmãos, e ao nós vermos ficando em voga este tipo de atitude, isso para nós que somos cristãos é um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos, por quê? Porque nós vemos que aproxima-se o tempo em que isso aqui vai ser pão comum. Desconstruir a imagem de alguém. Isso quer dizer, difame a pessoa, fale qualquer mentira, independente de ser a acusação verdadeira ou não, fale, repita, 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 porque uma hora o povo vai aceitar como se fosse verdade. Irmãos, essa estratégia Deus denunciou há 2000 anos atrás. E essa estratégia vem sendo usada com muita eficácia no campo religioso. Tem mentiras que têm sido repetidas tantas vezes que o povo aceita como verdade, inclusive dá a vida por essas mentiras. Do que você está falando? Bom, do que a Bíblia está falando. Nós vimos que a besta, ela é um poder religioso, porque ela é adorada. É dito também no verso 7, que além de difamar os justos, a besta recebeu a permissão de fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se o poder à besta sobre toda tribo e língua e nação. Irmãos, na idade chamada escura da história, o papado fez com que milhares, milhões de pessoas perecessem cobertos de infâmia, cobertos de falsas acusações. Por exemplo, alguns eram chamados o demônio em pessoa. E o pecado deles era o quê? Traduzir a Bíblia, divulgar a Bíblia, denunciar os erros da igreja, certo? Eles eram os demônios. Tudo que se falava contra a igreja era intriga da oposição. Não era verdade? Irmãos, esta igreja, representada pelo papado, ela odeia a liberdade religiosa. Ela odiava e ainda odeia hoje a liberdade religiosa. Eu quero ler aqui um texto, que são as palavras do bispo O'Connor, palavras de cerca de 100 anos atrás. Ele disse assim: a liberdade religiosa é meramente tolerada até a oposição poder ser levada a efeito sem perigo para o mundo católico. A liberdade religiosa é meramente tolerada até a oposição poder ser levada a efeito sem perigo para o mundo católico. Acredito que você, católico, nunca ouviu isso na missa, né? Pois é, tem coisas que não se falam. Porque Roma, ela se mostra muito esperta em manipular a opinião pública. O juramento de cada cardeal, às vezes o Brasil fica feliz, né, quando alguém é nomeado cardeal, que o povo não sabe. O que o povo não sabe é qual é o juramento que o cardeal presta. E muitas das informações do Vaticano não ficam assim muito às claras, porque o idioma oficial é o latim, uma língua morta. Então, mesmo que eles falem em latim, ninguém entende, né? Ou quase ninguém entende, fica por isso mesmo. Mas o juramento é o seguinte: aos hereges, afastados e rebeldes contra nosso Senhor, o Papa, ou seus sucessores, eu perseguirei com todo o meu poder. O juramento que todo cardeal, todo arcebispo
e todo bispo da Igreja Católica faz, ok? Isso está registrado num livro chamado A Grande Controvérsia, ou O Grande Conflito. Por sinal, um livro que a Igreja Católica odeia. Por isso que ela fala tanto contra Ellen White. Não é porque Ellen White se diz a profetisa, nada disso, tá? O problema é que Ellen White escreveu esse livro, chamado O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia. E ele desmascara o papado. Aí está a raiz de toda a raiva transmitida pelo catolicismo contra Ellen White e também que tem, de certa forma, sido absorvido esse ódio, em parte, pelo mundo evangélico. Eu não sou adventista do sétimo dia, não sou membro desta igreja, mas a verdade tem que ser dita, ok? Então, a verdade é essa. Irmãos, foi escrito uma coisa muito sensata, diz o seguinte: as pessoas precisam ser despertadas para resistir aos avanços deste mais perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. A besta do Apocalipse é o papado. Foi denunciado há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos, né? E ele vem ganhando espaço dentro do nosso país e as pessoas não percebem. Então, irmãos, repetindo, eu acredito que há muitos que não vão gostar desta mensagem, quer porque ela contraria as suas preferências religiosas, quer porque ela contraria as suas preferências políticas. Mas a verdade precisa ser dita. Irmãos, o papado, ele vem ganhando poder, ele vem ganhando força nos bastidores. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo, notadamente nos Estados Unidos da América. Mas hoje eu quero me focar nos avanços do papado aqui dentro do nosso país, para que nós tenhamos a mente esclarecida. Porque se bem é certo que nosso reino não é deste mundo, nem por isso nós estaremos desculpados se nós não fizermos nada em favor da liberdade religiosa. Nós, cristãos, não podemos apoiar nem votar em ninguém que seja contrário à liberdade religiosa. Jamais. Por quê? Porque isso é contra os interesses do reino de Cristo. Cristo quer que o evangelho seja o quê? Pregado. O direito de liberdade religiosa, na Bíblia, é algo defendido diretamente por Deus. Eu vou dar um exemplo bíblico aqui. Nós temos vários que são extraídos do livro de Daniel. O dia em que o rei decretou que todos tinham que adorar a imagem, lá em Daniel capítulo 3, e condenou os justos para a fogueira, o que Deus fez? Deus mandou Jesus, preservou os justos, para revogar o decreto do rei. Não foi assim? E aí, quando os justos saíram da fornalha, o rei foi e revogou o seu decreto. Depois, houve um segundo incidente, na época do governo da Medo-Pérsia. Isso já estava no livro de Daniel, capítulo 6. O rei colocou um decreto que ninguém podia orar a Deus, mas só podia orar para o rei, certo? Sob pena de ser lançado na cova dos leões. E aí, o justo Daniel foi lançado na cova dos leões. Quando isso aconteceu, o que é que Deus fez? Irmãos, olha que interessante. Quantos mártires morreram vítima de leões? Quantos? A gente nem sabe, né? Agora, por que é que Deus resolveu preservar Daniel? Já pararam para pensar? Por que na época do Império Romano tantos mártires morreram, mas Daniel foi preservado? Aí existe uma lição espiritual a ser tirada, meus queridos. Compreende? Daniel foi preservado porque Deus queria mostrar para o monarca da terra que ele não deveria se imiscuir na liberdade religiosa. Ele não poderia usar do seu poder de governo para promulgar leis
religiosas. Não é campo do Estado fazer leis em matéria de religião. Sob a alegação que for, não é campo do Estado. E Deus preservou. E quando o Estado, quando o governo chega nesse ponto, você pode ver que Deus tira o governo. Um exemplo, rei Assuero, Medo-Pérsia, ele lançou um decreto para matar os judeus, certo? Por quê? Qual o motivo? Os judeus não seguem as leis do rei. Eles não seguiam só no que tange a religião, no restante eles eram bons cidadãos. Aconteceu que o mesmo rei Assuero fez uma campanha contra a Grécia militar desastrosa e a partir dali o Império Medo-Persa declinou até ser substituído pelo Império Grego. Deus permite aos governos, Deus permite aos potentados da terra terem o seu período de prova a fim de que eles possam demonstrar se hão de preservar a liberdade religiosa. Caso eles não preservem, Deus se encarrega de tirar. No tempo do fim, quando o papado receber o poder dos governos da terra, Deus mesmo vai agir. Aí vão vir as pragas do Apocalipse e Jesus vai vir pela segunda vez. Portanto, a aproximação do papado com o poder de Estado é um sinal do tempo do fim. É um sinal de que a liberdade religiosa está nos seus últimos momentos. E agora vamos falar um pouquinho de história recente do nosso país. Irmãos, o Brasil viveu décadas de ditadura militar e ele teve a oportunidade de ter o seu primeiro presidente eleito, seja de que forma for. Eu não vou entrar no mérito de se a opinião pública foi manipulada ou não, se quem foi eleito foi bom ou não, ok? Isso não interessa. Mas, para os olhos do inglês, pelo menos, foi possível o povo eleger o seu presidente, certo? Isso foi em 1989, correto? Primeira eleição presidencial que nós conhecemos, nós da nossa geração. A partir daí, houveram várias eleições. De 4 em 4 anos, houve uma oportunidade, um pleito presidencial. E aí houve um candidato que sempre participou, à exceção da última eleição. Alguém sabe dizer o nome desse candidato? O único que participou de todas as eleições? Luiz Inácio Lula da Silva. Perdeu várias, finalmente ele ganhou, ficou durante 2 mandatos. E o que houve de especial no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva? O que houve de especial é que em 2009 ele fez um acordo internacional com o Vaticano, no qual ele comprometeu o nosso país com uma igreja, com a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir dali, o povo perdeu a liberdade de destinar o seu imposto. É verdade. Nem mesmo os nossos senadores votados têm o direito de alterar o que foi estabelecido ali. Por quê? Porque na estrutura de leis brasileiras foi estabelecido de que os tratados internacionais, eles têm prevalência sobre as leis nacionais. Isso quer dizer o seguinte: se o Brasil fez um acordo com algum país, não se pode fazer uma lei dentro do país para anular aquele acordo. E o acordo foi feito com o Vaticano. O Vaticano é um país hoje em dia, reconhecido como tal. Só que esse acordo foi feito para favorecer o catolicismo como igreja. Então o imposto vai para pagar a manutenção das igrejas católicas, ok? E se você é espírita, ateu, evangélico, judeu, não importa, você é obrigado a dar o teu imposto e você não pode dizer, não quero que o meu imposto vá para a igreja católica. Ele tem que ir. Quem fez isso? Luiz Inácio Lula da Silva. Ok. Da onde veio Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, ele aparece no cenário nacional com maior importância em 1989, certo? Junto a um partido que também naquela época começou a ter a sua ascendência, que era um partido de cor vermelha, chamado Partido dos Trabalhadores. E no começo ele ganhou muita simpatia, inclusive do povo, porque imagina, um partido dos trabalhadores, então ele tem um apelo muito forte, popular, em favor do povo. Qual era a cor da bandeira? Qual é a cor
Catolicismo. O que tem no meio da bandeira? Uma estrela. Quantas pontas tem a estrela? 5 pontas. A estrela de 5 pontas vem da onde? Da maçonaria ou do satanismo? Vem dos dois. Ok. E qual é a igreja que está ligada com a maçonaria, com o satanismo? Ok. E aí, quando o Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência, ele faz acordo com qual igreja? Ok. E a Igreja Católica, ela está buscando reganhar o poder que ela perdeu na Idade Média. E nós estamos vendo isso acontecer. E nós estamos vendo que ela está usando um instrumento aqui dentro do nosso país para que isso aconteça. Eu não sei se vocês sabiam, mas quando Luiz Inácio Lula da Silva ganhou pela primeira vez as eleições presidenciais, ele era apoiado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. CNBB. Irmãos, e de lá para cá coisas estranhas têm acontecido. Por exemplo, nesta eleição presidencial, nós chegamos a ver debates promovidos por quem? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eu não tenho notícia de outra denominação que tenha promovido o debate político. Não tenho. Talvez tenha havido e escapou à minha mente, ok? Minha memória. Se alguém conheceu, viu, até me ajude aqui. Mas, irmãos, é evidente a aproximação da Igreja Católica Apostólica Romana com o Estado brasileiro. É evidente. E será que nenhum protestante vai levantar a sua voz para falar, epa, isso é errado? Olha, estão trabalhando para tirar as nossas liberdades? Irmãos, sinais. Nós estamos vendo uma série de sinais. Ora, um escândalo que nem teve a ver com o governo, ou nem teve a ver com religião. Um escândalo ocorrido há pouco tempo. Estava sendo avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça do Brasil. O que acontece com o presidente daquele tribunal? Pediu demissão. E quando ele pede demissão, os que haviam sido antes condenados, hoje estão soltos. E quando é que eles foram soltos? Quando o povo estava preocupado com a Copa do Mundo, com o circo. Eu estava vendo o significado do símbolo das Olimpíadas. As Olimpíadas, elas têm um símbolo, Rio 2016, né? Aí, a avaliação que se faz é que parece pessoas dando as mãos assim, num laço infinito. Dá uma olhada no símbolo, Rio 2016. E o símbolo disso, esse é um dos símbolos de nova era, de satanismo. E o símbolo quer dizer, sabe o quê? Alienação. Pessoas alienadas. E volta só naquilo. Irmãos, o que é que acontece quando passa os jogos da Copa do Mundo? O povo pensa em alguma outra coisa? E nada. Pergunto, quem foi o presidente responsável por trazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas para cá? Luiz Inácio Lula da Silva. Irmãos, existe todo um projeto montado para manipular a opinião dos brasileiros, para amarrar os brasileiros e para que Satanás consiga o seu objetivo fim. Finalmente, nós temos aqui governo que restrinja a liberdade religiosa, que apoie de forma aberta a Igreja Católica Apostólica Romana. E que o povo não se dê conta disso até que seja tarde demais. Por isso, tantos instrumentos de alienação têm vindo para cá. Primeiro a Copa do Mundo e depois as Olimpíadas. A questão da Copa do Mundo, meus queridos irmãos, ela não tem nada a ver com os bilhões gastos nos estádios. Corrupção tem em tudo que é lugar. Eu não estou aqui fazendo apologia à PSDB. Eu seria hipócrita se eu dissesse assim, ah, não, tem o partido limpo e o partido sujo. Corrupção, infelizmente, eu tenho que admitir, tem em tudo que é lugar. É ou não é verdade? É um problema inerente ao ser humano. O ser humano precisa de Jesus. Agora, meus queridos irmãos, nós, como cristãos, estudantes do Apocalipse, nós temos que estar atentos para o que está acontecendo. E mais, meus queridos. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor evangélico
dizendo que quando ele se colocou contra os homofóbicos, no outro dia veio lá um ofício da Receita Federal dizendo que ia fiscalizar o ministério dele. Eu não vou dizer que eu concorde com tudo que ele prega, pastor Silas Malafaia, mas o que ele falou, meus queridos, devia chamar a atenção. Por quê? Porque isso é uma espécie de coação. Mordaça. Ou seja, não fale, porque senão eu acabo com você. Entende? Meus queridos irmãos, eu não quero abrir a minha boca, quer dizer, para falar a favor ou contra a política, tá? Eu digo a você aqui, você escolhe em termos políticos quem você quiser. Eu nem vou entrar nesse aspecto aqui. O nosso aspecto aqui é expor a palavra de Deus, o Apocalipse. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Nós estamos vendo o papado ganhar terreno dentro do nosso país. E nós sabemos que quando ele assumir o controle, vai haver o término da liberdade religiosa. E como é que nós devemos ficar? De braços cruzados, pensando, não, está profetizado, tem que acontecer mesmo. Irmãos, nós cristãos temos que trabalhar em dois sentidos. Mateus 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, meus queridos irmãos, ao vermos aproximar-se o fim da liberdade religiosa, a primeira coisa que nós devemos fazer é trabalhar. Trabalhar, pregar o evangelho, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós temos eleição amanhã. Eu não sei se o PT fica ou o PT sai. Agora, que ele é um instrumento usado pela Igreja Católica para que ela consiga o poder, é inegável, meus queridos. É inegável. E por convicção, um cristão verdadeiro da verdade presente não pode apoiar esse tipo de instrumento do papado. Não pode. Você quiser votar nulo, vote, mas não vote a favor de alguém que está trabalhando para acabar com a liberdade religiosa. E não interessa se é Dilma Rousseff, se é Lula, se é o outro que vai aparecer. Irmãos, o problema está na instituição em si. O dia que o Partido dos Trabalhadores romper essa ligação com a Igreja Católica, amém, a coisa muda. E qualquer outro partido, se o PSDB tiver, é a mesma coisa. Entendeu? Se for o PRN, que era do Collor, se for o PSB, PS lá das contas, PR das contas, não importa. Irmãos, partido que apoie o papado cristão não deve votar. Não deve, pronto. Então eu não sei o que eu fazer. Olha, você ora a Deus. Se quiser anular o teu voto, anula. Se quiser votar branco, vota. Né? Ou se quiser exercer o teu direito, fala, não, eu vou votar aqui, vou fazer. Amém, ore a Deus, peça então sabedoria a Ele. Mas uma coisa é, não ajude quem vai construir o reino da besta. Não ajude. Irmão, eu estou falando uma coisa muito séria para você. E você, pelo que viu até hoje, da forma como o PT age, você pode imaginar que eu estou sujeito a sanções. Mas não importa. A verdade tem que ser dita. Eu vou colocar uma outra coisa para vocês aqui. Por que é que preste atenção, nem a situação, nem a oposição falam contra o Luiz Inácio Lula da Silva? Vocês já notaram isso? Vocês já notaram isso? Nem a situação, nem a oposição. O próprio candidato da oposição, Aécio Neves, falou, o Lula é um fenômeno. Ora, se eu fosse o candidato da oposição, eu ia mandar esse elogio? Irmãos, tem alguma coisa por cima, nas altas esferas. Tem alguma coisa. Entendem? Tem alguma coisa nas altas esferas, trabalhando em favor desse homem. Tanto de escândalo que teve no governo dele, ele saiu ileso. Todo mundo que falava, não, mas o presidente não tem nada a ver. Ele dizia, eu não sabia. A imagem dele é preservada a todo custo. Por quê, meus queridos? Por que surgiu alguém que é intocado? Porque ele está cumprindo a agenda de alguém que está por trás e tem interesse. Não.
Ah, ok. Ok, né? Ah, ok. Comentando aí escândalos da Petrobras, né? Dizendo que, enfim, se sabia, já sabia do problema. Mas, enfim, irmãos, olha só. O nosso foco aqui é a questão religiosa, tá bom? Questão econômica em si, ela pode ser ruim, ela pode nos prejudicar, etc., mas ela não vai tirar a nossa vida eterna. É ou não é verdade? Agora, o que pode tirar a nossa vida eterna é a questão religiosa. E eu, inclusive, não quero ser confundido, tá, com um correligionário partidário. Eu não sou afiliado a nenhum partido político, não estou aqui levantando bandeira de seu ninguém. Agora, a verdade bíblica tem que ser dita. E aí você, que é um cidadão inteligente, é um cidadão que busca a sabedoria de Deus, você vai tomar a tua decisão certa. Amanhã faça o que Deus colocar na tua mente. Mas você precisa saber isso que está acontecendo. Porque os furtivos, mais rápidos progressos do poder papal, eles vão ser desmascarados. Tem que ser desmascarados. Para que o povo tenha a chance de abrir os olhos e ver. Irmãos, eu peço a vocês que orem por amanhã. Elevem um clamor a Deus. Porque eu não sei o que pode acontecer. Eu sei que a liberdade religiosa está com os anos contados. Agora, se os anos serão a mais ou a menos, eu creio que o dia de amanhã ele pode ter bastante peso nesta questão. Pode ter, sim. A questão que está em causa aqui, irmãos, não é o Bolsa Família. Bolsa Família, até uma vergonha ver os dois candidatos falando de Bolsa Família. Irmãos, com pena de perder a eleição, o certo é o seguinte, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O que Deus falou para o homem quando houve o pecado? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o propósito de Deus. O que vai acontecer quando o reino de Cristo for estabelecido é isso. Certo? O homem trabalha e aí o homem come. Quem trabalha, come. E quem não trabalha, não come. Quem não quer trabalhar, que não coma. O apóstolo Paulo falou isso aí. Certo? Ah, mas e quem tem um problema, é doente, né? A viúva, tal. A Bíblia diz, olha aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo fala das viúvas que eram assistidas no reino de Cristo, na igreja. Verso 7. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então, em primeiro lugar, quem tinha que cuidar da viúva? A própria família. Hoje em dia está ocorrendo uma inversão. Então, a mulher se inscreve lá no Bolsa Família para o filho ir para, desculpe o termo, para vagabundagem, para malandragem, para droga. Certo? E aí, cada vez é ter mais filho, porque daí tem mais, vale gás, vale não sei das quantas. Tudo, menos vale trabalho. Versículo 9. Olha só o que ele disse. Vamos falar das viúvas daí que não tem parente para ajudar. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. E só que tenha sido mulher de um marido. Olha aqui, Paulo nem entra na questão. Olha, o trabalho tem periculosidade. Então a viúva tem que ter 40 anos. Se o trabalho tiver um pouco menos de periculosidade, a viúva tem que ter 50 anos. Não, meus queridos, é 60. Deus falou, tem energia, trabalhe. O trabalho é vida. É ou não é? O trabalho é bênção, queridos. Quem trabalha é feliz. Satanás é que quer a mente ociosa, porque a mente ociosa é a oficina do diabo. Então, queridos, Bolsa Família, o que tinha que fazer com ele? Abolir esse negócio. Tinha que abolir esse Bolsa Família. Entendeu? Ensinar o povo a trabalhar. Em vez de Bolsa Família, cria um outro programa.
emprego para o menor, ok? Para o menor não ir para a droga, para ele trabalhar. O israelita, quando ele tinha o seu filho aprendia em casa um ofício. Era marceneiro, era pedreiro, era qualquer coisa. Não importava a classe social. Ele sempre tinha que aprender um ofício onde ele trabalhasse com as próprias mãos. Porque ele não sabia qual seria o seu futuro. Irmãos, se este conceito de educação bíblico fosse adotado hoje, como seria a nossa nação? Uma nação de trabalhadores. Uma bênção. Não é verdade? Mas porque nós temos negligenciado um por um dos princípios, nós, como nação, estamos deixando que nos conduzam para o caos, para a ruína. A Bíblia diz onde isso vai chegar. Vai chegar no momento em que o povo está tão acostumado a ser elevado que ele vai deixar ocorrerem leis religiosas e vão achar tão mais fácil, né, continuar recebendo lá na conta o bolsa não sei das quantas, até chegar um momento que não vai mais pingar. Sabe quando é que vai deixar de pingar? Quando o papado tiver o seu poder firmemente estabelecido. Aí ele não vai mais precisar de você. Quando ele não mais precisar do seu voto, o Bolsa Família vai acabar. Escreva o que eu estou te falando, porque alguém te disse. Em Apocalipse, capítulo 17, a Bíblia fala que o mundo terá sua política mudada. Ele será governado por 10 reis, 10 monarquias. Monarquia é o seguinte, a lei é a vontade do rei. Quer você goste, quer você não, vai ser assim. Irmãos, é isso que vai acontecer. Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que viste lá na besta do Apocalipse são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Note que esses 10 chifres, eles estão dentro da besta, então é um poder só. Esse plano de o mundo ser dividido em 10 regiões, ele parte do papado. Embora não se encontre evidências nos jornais, a Bíblia diz, é assim. E cedo ou tarde nós vamos ver. Hoje você pode querer me processar por calúnia, mas daqui a alguns anos, esta informação vai aparecer. E quando ela aparecer, você vai lembrar que a Bíblia tinha razão. Agora, irmãos, a gente vai começar a entender algumas ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Na campanha presidencial agora, está saindo muita coisa, né? Sai acusação de tudo que é lado. Dentre as tantas acusações que saem de um lado e de outro, de aeroporto feito para cá, do lado de um candidato, de coisa feita do lado do outro, e papapá, algumas casam com a profecia. Essas são as que nos interessam. Por exemplo, por que é que o Brasil, uma nação que tem dívida externa, uma nação que tem um índice de pobreza bem alto, principalmente no Nordeste, pega bilhões e vai investir em Cuba? Fazer estradas em Cuba. Por que que pega outros bilhões e vai investir no metrô da Venezuela? E por que que depois de investir bilhões na Bolívia, ela praticamente entrega os bilhões que foram investidos para a Bolívia? Quem que ela está favorecendo? As nações do bloco recém-formado. Uma das 10 regiões da nova ordem mundial, o bloco chamado CELAC, que conta com 32 países, que inclui Cuba, que inclui Venezuela e que inclui a Bolívia. E a pergunta é, por que que o Brasil manda dinheiro para esses países? Sabe por quê? Porque a proposta é nivelar toda a população para que se abram as fronteiras. É mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação ao México. Eles estão baixando o padrão de vida da população americana para que ele fique próximo do México, para que finalmente aqueles países se tornem um bloco só. E aí eles vão abrir as fronteiras, para tudo virar um super país. E aí, quando abrem-se as fronteiras, o mexicano, não vai haver uma evasão em massa de mexicanos para dentro dos Estados Unidos, porque as condições econômicas vão ser semelhantes. Então ninguém vai ter interesse de ir para lá, entende? É a mesma coisa aqui. A Bolívia é o país dos mais pobres da América do Sul. E ao fazer o que se fez,
O governo brasileiro, ele ajuda a melhorar a condição social da Bolívia. Mesma coisa na Venezuela, mesma coisa em Cuba. E quando as condições são equivalentes em todos os países, que interesse que o cubano vai ter, o médico cubano, de vir para o Brasil? Aí não vai mais ter interesse. Entendeu? Então, hoje, todo mundo quer sair de Cuba, né? É o que a gente escuta. Mas vai chegar o dia que não, isso não vai ser mais assim. Por quê? Porque o padrão de vida vai se igualar. Então, se o padrão de vida brasileiro é superior ao padrão de vida dos demais países da América do Sul, ele vai baixar. Escutem o que eu estou falando. Vai baixar. Enquanto de alguns países extremamente paupérrimos, pode ser que até suba um pouquinho. Ah, mas então vai ficar melhor. Socialmente a coisa vai ser melhor. Aparentemente, por quê? Com esse tipo de proposta, nós estamos partindo para governos ditatoriais. A Bíblia fala, vão ser 10 monarquias. E quando tem monarquia, o povo fica bem ou padece? Padece, meus queridos. Padece. É o que vai acontecer. Então, aí você começa a ver, por que todas essas coisas que eu comentei agora aconteceram no governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Porque o Luiz Inácio Lula da Silva trabalha em favor dos interesses do papado. Ah, não tem prova disso. Vai aparecer. Vai aparecer. Porque a profecia não mente. Aqui não sou eu não sou inimigo do Luiz Inácio Lula da Silva. Por coincidência, você vê como é que são as coisas, né? Uma vez eu, fazendo uma viagem, na época, pela empresa, cruzei com ele mesmo, assim, passei de frente, coisa de 1 metro. Ele ainda não era presidente, né? Cruzei com ele no aeroporto. Não tenho nada contra ele. Amém, poxa, queira Deus que ele se salve, que se arrependa dos seus pecados, amém, né? Se ele estiver vendo essa mensagem, olha, espero que você aceite o Senhor Jesus e veja todo esse plano aqui ó, que o inimigo tem e você não se deixe ser usado. Porque é possível que nem ele tenha a dimensão do todo no qual ele está envolvido. Que a dimensão é a seguinte, está lá em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Versículos 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, com base nisso, eu posso dizer uma coisa. O Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, ele é intocável na mídia só por uma razão. Porque hoje, ele faz o jogo. Mas se amanhã ele tomar uma decisão de não mais fazer o jogo, ele vai ser execrado. E sabe-se lá se vai estar vivo. Porque sempre quando a gente entra num jogo, meus irmãos, isso é uma prisão. Entendeu? Isso é uma prisão. Então nós somos aconselhados a não entrar no jogo. Certo dia eu falei com um sindicalista, na época que houve greve nos bancos, e aí ele estava de vigia, né? Para ver quem vinha trabalhar na agência e quem não vinha. E aí, assim, no começo, né, vem aquela coisa de cidadão, para você ficar meio revoltado. Ah, mas por quê? A gente sabe que isso é só político e tal. Mas Deus pôs na minha mente o seguinte, eu falei, não, eles são pessoas que dependem de serem salvos como nós. Eu vou conversar com ele. Aí eu puxei papo ali com o sindicalista, né, a gente começou a conversar e tal. E aí, no meio da conversa, a gente falando, e ele falando dos interesses dele, papapá, o que é que ele recebia, e abriu margem até para falar com ele, eu falei, olha, cuidado para você não ser manipulado. Né? Aí ele ficou pensando, cuidado para você não ser manipulado. Porque às vezes a pessoa está ali na sua sinceridade, entendeu? Ela está querendo defender uma causa que ela acha justa. Só que o que ela não sabe é que tem alguém por trás que está usando ela. E isso vale, meus queridos, até para o Papa, desculpa eu falar a verdade, mas é assim. Mesmo a pessoa pensando, não, eu que estou no controle e tal, o diabo está rindo dele, pensando que está no controle, sou eu. Né? E o diabo usa os homens como seus instrumentos. Só que os homens são objetos da misericórdia de Deus, enquanto os demônios não são. Nessa história toda, nessa árvore ramificada do mal, o único que não tem chance é Satanás, a raiz, junto com os seus demônios. Todos os demais têm oportunidade. Então essa mensagem, ela vem para trabalhar com todos.
A besta, ou seja, o papado, ele tem colocado como sinal da sua autoridade o domingo. Ele fala, o domingo é a marca da nossa autoridade. A igreja está por cima da Bíblia e a mudança do dia do repouso é uma prova disso. Então, o domingo é a marca de autoridade papal, por isso o Apocalipse denuncia o domingo como sendo o sinal ou marca da besta. Agora, queridos, vou dizer uma coisa. Deus nos fala tudo isso. Não é para a gente ficar sobrecarregado com o mal. É para a gente ver a vitória do bem. Em Apocalipse 17, versículo 14, é dito que a besta e os reis da terra pelejarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Então isso significa o seguinte, o reganhar do poder pelo papado significa a chegada do fim dos tempos. E quando eles chegarem, chegou o momento de Cristo vencer. Diz que Cristo vai vencer, Apocalipse 17, verso 14, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quer dizer que ele vai vir nas nuvens do céu. E na sua coxa vai estar escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que apropriado, meus queridos, este título. No momento em que o mundo vai estar dividido num governo com 10 reis, Jesus vai vir dizendo, eu sou rei de todos os reis. A autoridade é minha. Vocês, se me obedeceram, amém, vão receber uma justa recompensa. Mas se não me obedecerem e não quiseram que eu reinasse, agora eu vou fazer justiça. E Cristo vai fazer justiça na terra. Ele vai abolir o reino da terra, o reino da injustiça. Portanto, se você hoje está opresso, ao ver tanta coisa, tanta injustiça acontecendo, tanta pesquisa mentirosa, tanta notícia falsa, tanta coisa errada, tanta coisa na igreja que você não concorda, então, meu querido, olhe para cima, porque é chegada a hora do reino de Cristo vir à terra. Amém. Jesus está voltando, meu querido. É para lá que nós temos que olhar. Deus tem me impressionado. Hoje uma irmã disse aqui a mesma coisa. Olha, não fique com os teus olhos pregados na internet e na televisão. Pregue os teus olhos na Bíblia. Aprenda do reino de Cristo. Porque ali há esperança. E aí, num mundo em que as trevas cobrem a terra, nós vamos ter a luz da presença de Jesus entre nós. Outra, não haja segundo o padrão do mundo. Não é porque todo mundo é corrupto. Não é porque todo mundo faz o errado que você tem que fazer também. Seja o sal da terra. Obedeça os 10 mandamentos de Deus. Seja justo. Seja correto. Ainda que isso implique em prejuízo para você. Irmãos, eu tenho procurado fazer isso também na minha vida. Por vezes a gente perde, eu sei. Mas Deus é fiel. Deus está vendo. Nós temos que seguir a palavra do Senhor. E nos 10 mandamentos está lá um, que é o selo entre Deus e o seu povo. É o sábado do 4º mandamento. Ele está tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia evangélica. Êxodo capítulo 20, versos 8 até 11. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Há quem tenha nos perguntado sobre como guardar o sábado. Nós vamos tratar disso nessa semana. Por isso eu te convido para nos assistir na próxima mensagem, será quarta-feira. Nós estaremos fazendo uma série. Não serão muitos sermões, eu creio que em 1 ou 2 sermões nós vamos esgotar o tema. Nós vamos tratar de como guardar o dia do Senhor. Como guardar o sábado segundo a instrução bíblica, ok? Então, se você acompanhar o sermão da próxima quarta-feira, você já pode estar relativamente preparado para o próximo sábado. Não perca, esteja conosco, ok? Queridos irmãos, fica aqui o apelo. Mesmo apelo feito por Moisés certa vez. O Senhor disse que coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. A vida, se nós escolhermos obedecer os mandamentos do Senhor, para amarmos a Deus, para servirmos ao Senhor Jesus, para andarmos em obediência ao que Ele nos instrui.
à morte, se nós escolhermos a desobediência e apoiar todo o sistema da desobediência. O Senhor nos diz, escolhei hoje a vida para que vivais. Quem hoje quer dizer a Deus, Senhor, eu escolho a vida, eu quero viver. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Senhor, nosso santo Deus, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Eu sei, Pai, que tudo está nas tuas mãos. Nada acontece sem a tua permissão. Então, Senhor, olhando para o melhor benefício espiritual de todas as mais de 200 milhões de almas que habitam este país, o Senhor possa conduzir os acontecimentos do dia de amanhã. Pedimos que o Senhor dê também, Pai, iluminação e sabedoria a todos os que temem o teu nome nesta nação. E coloque naquela cadeira de governo a pessoa que mais contribuirá, Senhor, para a liberdade religiosa. E, Senhor nosso Deus, que o Senhor faça com que nós não percamos tempo também. Porque estamos vendo que a liberdade religiosa tem os dias contados. O reino da besta se aproxima. E a vinda do teu Filho amado é próxima. Portanto, é tempo de pregarmos o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Desperta-nos como igreja, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não perdermos tempo. Fazemos o nosso máximo e cumprirmos a missão na terra. Amém. Abençoa este ministério, ó Deus. Senhor, manda muito recurso para este ministério. Amém. Senhor, eu estou pedindo muito dinheiro, não para pôr no meu bolso, mas para que nós possamos levar este evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Amém. Nós precisamos de portas abertas, Senhor, nas emissoras de televisão, precisamos de portas abertas na internet, no rádio, em todos os meios de comunicação. Porque a verdade que aqui é pregada, Senhor, precisa chegar aos ouvidos dos interessados. Então, Senhor, que o Senhor abra as portas. E neste pequeno tempo que nos resta, os teus anjos cooperem conosco. Amém. Abençoa a tua igreja em toda a terra. Todos aqueles, Senhor, que estão balançando. Que o Senhor possa afirmar a fé. Para que o teu pequeno povo, Senhor, constitua-se na igreja que há de triunfar sobre Satanás e as suas hostes malignas. Amém. Faz da tua igreja obediente aos 10 mandamentos. Amém. Que ela seja a tua alegria na terra. Seja comparável a uma noiva bem adornada para o seu marido. Amém. Senhor, ajude-nos a praticar a justiça. Que nenhum de nós falhe nesta missão. Guia-nos no restante desta semana, em especial no dia de amanhã. Dai-nos sabedoria para votar, a fim de que, daqui a algum tempo, não nos arrependamos, Senhor, da nossa escolha. Senhor nosso Deus, vem estar conosco. Não somente nesta semana, mas no decorrer dos dias. É o que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, se é o teu desejo integrar as fileiras deste povo que está se preparando para receber o Senhor Jesus em vida, o povo que se congrega sob o ministério Quarto Anjo Advertência Final, convido você a entrar em contato conosco e pedir instruções sobre como se batizar. Nós teremos a maior alegria em recebê-lo. Queremos ajudá-lo nesta caminhada. O nosso endereço é contato@advertenciafinal.com.br. contato@advertenciafinal.com.br. E se você gostou dessa mensagem, lembra de colocar lá o curtir, o joinha, ou põe o teu comentário embaixo, ok? Isso vai contribuir para que muitas outras pessoas possam achar mais fácil esse vídeo e possam também receber a mensagem que você tem recebido. Que assim seja, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, e eu já te convido para o nosso próximo encontro, para nós descobrirmos juntos como guardar o santo dia do Senhor, o sábado. Nosso encontro será próxima quarta-feira, horário de Brasília, horário de verão, 1 hora adiantado, 8h20 da noite. Então tome nota. Você que está fora do Brasil, lembre-se,
Nosso horário mudou, ok? 1 hora de diferença. Se você quer assistir ao vivo, tem que entrar na hora certa. Onde você nos acessa? Canal youtube.com/TV Advertência Final. Ou então, pelo site advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Espero estarmos juntos no nosso próximo encontro. Até lá.